Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o nosso programa nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas e também nossos episódios ficam disponíveis no YouTube. Além de todo o conteúdo do nosso programa, tem também conteúdo exclusivo em vídeo. Vale a pena dar uma olhada no material que a gente produz e publica por lá. E hoje temos mais uma edição do Talk to Biz Tech, que é aquele spin-off do nosso programa, onde falamos com maior profundidade, mais especificamente do mercado de tecnologia. E você já sabe, em todo episódio do Talk to Biz Tech, ele está conosco, nosso garoto prodígio, jornalista especializado em tecnologia, Renan Peixoto está aqui. Seja bem-vindo, meu amigo Renan, para mais uma. Grande Garcia, muito bom dia, muito bom dia. Hoje tem aí Talk to Biz Tech, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí do que foi o Google I/O 2024. Teve algumas novidades aí, a gente vai passar aí um comentário aí, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que foi esse evento. Um breve detalhamento, Renan Peixoto, do que foi o Google I/O e, na verdade, do que a gente vem tendo aí em termos de anúncio. A gente viu a OpenAI dando uma de malandra ali, tentando ofuscar, né, os anúncios do Google I/O, tentando surfar na onda, mas agora já está tendo problema, e a Scarlett Johansson está processando a OpenAI, segundo ela, por uso indevido da voz naquele anúncio, naquele vídeo demo que foi mostrado pela OpenAI na segunda-feira que antecedeu o Google I/O. Agora, Renan, interessante também, o Google, uma coisa é, o Google I/O praticamente só falou de inteligência artificial, a galera que estava esperando lá ouvir novidades a respeito de Android, a bem dizer, não ouviu nada. E outro ponto que a gente previu aqui no ano passado é assim, nascimento e já morte dos gadgets de inteligência artificial. Curiosamente, todos eles chegaram nas mãos do público, a primeira versão deles chegou nas mãos do público, agora tem mais ou menos um mês e meio, e todos os reviews, as análises, falam assim, nossa, que horror, tudo aquilo que era prometido, e aí eu tô falando do AI PIN, do Rabbit R1, quer dizer, um desastre, a coisa não funciona, a bateria vai embora, ele trava, não dá resposta no tempo, quer dizer, as coisas simplesmente não funcionam. Tudo aquilo que foi mostrado é a morte dos gadgets de inteligência artificial, e aí todos os reviews negativos, óbvio que é a primeira versão dos produtos, mas eles não entregam nem o básico do que deveriam entregar. Então pode ser que eles ainda se tornem alguma coisa interessante no futuro, mas por agora eles estão devidamente fora de jogada. E por outro lado, a gente vê aí, né, agora foi o Google, daqui mais ou menos um mês Apple no WWDC, e aí toda a inteligência artificial embarcada dentro dos smartphones. Aliás, eu testei até um negócio ontem, não sei se já estava disponível ou se eles soltaram agora, porque você viu que os anúncios da OpenAI, esse ChatGPT 4 ou que eles anunciaram, tem um assistente de voz, aí todo o problema com a Scarlett Johansson. E eu tenho o aplicativo do ChatGPT aqui instalado no telefone, não sou usuário pagante, uso a versão free, e ontem, por acaso, eu fui olhar um negócio, já estava disponível ali um assistente de voz. E eu consegui, Renan Peixoto, conversar um pouquinho com o assistente por voz de uma forma bastante satisfatória, viu?
Eu não sei se já é o que eles estão soltando, aos pouquinhos um beta ali para o público, se já estava disponível alguma coisa de comandos por voz, porque eu, dentro do carro, com o telefone conectado à central multimídia, eu fiz algumas perguntas, ele respondeu, aí eu escolhi lá o tipo de voz, e foi bem interessante. Então, se vier realmente aquilo que eles estão prometendo, o que a gente viu foi só um vídeo, né? Mas se vier o que eles estão prometendo, vai ser algo realmente impressionante. E aí caem por terra todos esses apetrechos movidos à inteligência artificial que foram lançados nesse intervalo de tempo. Enquanto a coisa ainda não estava embarcada de fato nos smartphones, a galera tentou aí uma série de apetrechos. Os que a gente tem até agora, um fiasco, fora de jogada, fora da competição. E a gente vai ter, a partir de agora, já estamos tendo muita coisa embarcada dentro dos telefones. Enfim, eu acho que a gente tem bastante coisa interessante para comentar, Renan Peixoto, mas Google I.O., e o que o senhor viu aí de tudo? Acho que a gente pode até dividir, né? Primeiro, as integrações da inteligência artificial do Gemini ali com os serviços Google, e depois o que eles anunciaram a nível de mecânica de busca, né, integrada com inteligência artificial, que eu acho que isso tem um ponto, assim, tem a capacidade de gerar um baque, uma transformação grande na maneira como a gente consome conteúdo na web e o tráfego de pessoas ali, né, de um ponto a outro, do buscador para um site, do buscador para um portal, e o quanto isso pode impactar, inclusive, a dinâmica dos negócios no meio digital. Senhor Renan Peixoto, muitas coisas para comentarmos. Por onde a gente começa, Renan? Acho que tem muita coisa aí a se falar, né? De fato, se a gente for pegar pelos últimos anos, acho que o evento foi totalmente voltado para a inteligência artificial, assim. Não teve outra coisa que não seja falada de inteligência artificial. Assim, acho que é o que a gente vai ver possivelmente nos próximos anos, né? Todas essas conferências. Não vai surpreender nada se a gente ver do iPhone agora, né, em junho, também com as mesmas características, assim. E aí tem alguns pontos que a gente pode comentar. Acho que pegando um pouco do que você falou, que é interessante com a questão desses gadgets, né? Tem muito aquela coisa de querer surfar na onda, né? De tipo assim, vamos pegar o lançamento aqui e vamos lançar esse produto para a gente poder ser pioneiro, né? E aí, cara, às vezes dá muito certo e muitos dos casos dá errado. Então, acho que quando você lança um produto nesse sentido, você pode até dizer assim, meu produto ele vai ser focado 100% nisso, meu chip aqui vai ser só dedicado a isso, ele vai ter um foco e tal, isso pode ser um pouco melhor. Mas assim, cara, você está competindo com gigantes enormes no mercado, que já tem um background, um know-how, assim, absurdo. Então é difícil você bater de frente nesse momento. Assim, pode até ser no sentido de você ver que é uma coisa nova, você tem algumas oportunidades, mas não é uma coisa fácil, assim, porque, cara, a gente está vendo que desde o ano passado não se fala de outra coisa a não ser inteligência artificial. Então, é o que a gente veio sempre falando em todos os programas ao longo de 2023, né? A gente sempre tinha aquele exercício de futurologia. O que vai ser? O que vai ter de hardware? Nada. A gente vai começar a ver cada vez mais serviço. É o que a gente está vendo. Tudo que a gente falou no ano passado, a gente está começando a ver agora, né? Se você olhar, toda a apresentação do Google foi basicamente falando sobre inteligência artificial, até o que a gente viu um pouco sobre o Android 15, né? E o que foi uma surpresa, que geralmente eles fazem aquele pré-lançamento, já diz quais são algumas funções, ele já dá ali é mais ou menos o que a Apple faz, né? E eles não fizeram muito esse ano, eles fizeram isso basicamente no dia depois, na quarta-feira, no dia 15, falando um pouco sobre algumas novidades, mas assim, cara, coisas que você, tipo assim, basicamente, sabe, muito pontuaizinho, muito pouca coisa, para o que a gente estava esperando. E toda a apresentação foi sobre o Gemini, né, que é a inteligência artificial do Google, né. De fato, ela deu um salto, assim, também muito, muito forte, né, de um ano para cá.
Se a gente for pegar assim, o ano, a gente lembra que quando a gente falou sobre o evento ano passado, tinha toda uma pressão ali dos acionistas querendo falar, que todo mundo já falava, o OpenAI, não sei o quê, e tudo mais. Eles falaram, colocaram um pouquinho, e esse ano foi basicamente o evento todo, né? Então a gente teve algumas novidades, como a gente já falou, assim. A Google, ela tem na questão, quando ela vai integrar o buscador dela, que é o maior buscador que a gente tem hoje na internet, é o Google, ela tem vai sempre ter uma dianteira, né? Ela tem recursos ali que os outros não têm, né? Para poder ajudar e fazer a coisa crescer com muito mais rapidez. Né? Então isso é bem interessante. Então a gente vai dar uma passada aqui no que mais ou menos eles trouxeram algumas integrações. Então, acho que algumas são mais relevantes, outras nem tanto. Por exemplo, eles começaram aqui falando sobre o Ask Focus, né, que agora é uma integração vai ter com o Google Fotos, que vai ser possível fazer essa integração com as imagens, com o auxílio da inteligência artificial, descrevendo, né, o que ele está buscando, assim como também gerar legendas nas redes sociais. Esse daqui, a princípio, é um recurso pago, vai chegar lá para o Google One. Ainda não tem uma previsão de lançamento, tá? Mas já é um ponto. Outra questão agora, que isso daí a gente já estava começando a ver também, eu acho que até para quem usa o Google, assim, Meet é mais interessante, que ele vai falar um pouquinho sobre um assistente do Gmail, né? Utilizando encontrar algumas mensagens e também fazendo no Google Meet, que ele até colocou lá como melhores momentos, para facilitar a busca, né, em algum assunto específico. Ele já tem... você já consegue hoje gerar uma questão para você gravar, né, a reunião e depois ele passar isso por escrito. Então, se você já tem algumas questões que você já consegue fazer isso, e aí agora também vai ter esse tipo de integração. E aí a gente já começa a entrar um pouquinho, já fala aí do Google. Porque a gente lembra que a inteligência artificial também é igual o ChatGPT, né? Ela tem a versão gratuita e a versão paga, né? Então a gente falando um pouquinho. Então, ele já tem agora o Game que eles deram o nome de 1.5 Flash, né? Então é um modelo mais rápido, leve, eficiente, com alguns recursos. Ela já está disponível, né, lá no Google AI Studio, e o Google Pro também está recebendo algumas melhorias, tá? Ele também lançaram lá o que eles falaram um pouco sobre o Project Astra, que é uma inteligência artificial, né, capaz de identificar e armazenar algumas informações sobre alguns objetos ao redor, mais ou menos o que o Google Lens faz, né? E aí ele já vai aprimorar um pouco isso. O que acho que a gente vai ver muito agora também são esses recursos que a Google já tinha e vão ser cada vez mais aprimorados aí junto com a inteligência artificial. E aí, como você falou, né, a gente também agora vai ter uma mudança na questão da busca. Isso já foi até passado no início do ano passado, quando eles fizeram também a conferência, e isso já, eu particularmente, quando eu uso aqui no aplicativo do Google, no iPhone, ele já dá essa busca um pouco diferente, ou seja, quando você busca, ele já dá primeiro ele te dá um resumo, ele te dando algumas opções, já passando, e depois você encontra ali os textos e os links normais, assim como a gente já estava acostumado a ver. Então, essa questão da novidade da busca, acho que vai ser uma diferença, né? A maior diferença que a gente vai ver no buscador nos últimos anos, assim, acho que à medida que a inteligência artificial vai crescendo, isso vai cada vez mudando, vai indo mais rápido. Acho que isso a gente vai ver muito essa questão. E aí, com o que a gente vai ter um pouco de novidade, né? Primeiro que agora ele vai poder fazer busca a partir de vídeo, né? E aí, quando você faz a gravação, você vai adicionar ali um mecanismo que realiza uma busca avançada nas páginas da internet. Ele vai ficar disponível, por enquanto, ali no Google Labs, né? Mas ainda não tem uma data para chegar ao público geral, mas a gente acredita e provavelmente que até o final do ano ele já deve estar disponível para todo mundo. Né? Então, assim, também tem questão. Aí você entra naquela questão, né? Também vai entrar aí imagens, questão de gravação, né? Ajudando ali também alguns produtores, né? Utilizando a inteligência artificial na parte de música, né? Alguns outros recursos de mídia, enfim, eu acho que também isso vai ser muito bem explorado ali
durante esse ano, tá? Então, a gente também, obviamente, como eu falei, assim, a gente pegaram um pouquinho e falaram um pouco do Android, eles liberaram muito pouca coisa, e aí a gente tem agora aí uma diferençazinha, eles já começaram a falar, que são alguns, né, vão ser incorporados aí a partir desse novo. Então, ele vai poder detectar ligações fraudulentas, ele vai entender ali, baseado num banco de dados, informando com aquela ligação, como você já tem alguns aplicativos hoje, né, que você baixa ali, ele já te mostra mais ou menos de onde é e tal, só que é a pessoa que vai colocando, né, por exemplo, eu uso aqui o meu, que é o Who's Call. Então, a pessoa recebeu uma ligação, ela já pega ali e depois ela bota, ó, isso daqui é da TIM, isso daqui é da Claro, isso daqui é um golpe, isso daqui, entendeu? Então, eles vão colocando essas informações ali direitinho. Ela ainda não tem uma previsão ainda também quando isso vai estar disponível, tá? E também tem uma outra questão que eu achei bem interessante, que ele bota assim, que seria o Ask This Video, né? Que permite fazer perguntas relacionadas a vídeos do YouTube, né? Então, acho que também tem umas questõezinhas aí que foram lançadas e é o que a gente vai muito ver a partir de agora. Ô Renan, agora explica uma coisa, o Google tem um problema muito sério com a arquitetura de marca, né? Porque antes era Bard, e aí agora é o Gemini, aí o Gemini Pro Ultra, Gemini Pro não sei o quê, e aí você tinha o Google Lens, agora é o Astra, que é na verdade o Google Lens supostamente melhorado. Quer dizer, eles fazem uma grande confusão. O que aconteceu com o Bard? O Bard saiu de cena para entrar o Gemini. Aí o Gemini... Quer dizer, eles vão mudando o nome das coisas e, na verdade, trabalhando as mesmas coisas. E o que a gente está vendo, no final das contas, é uma grande melhoria de performance em todas essas integrações. Porque, por exemplo, o Google Fotos, a gente já podia buscar algumas coisas no Google Fotos, né? Só que agora você pode, de repente, ser mais específico na sua busca. Quero uma foto do Bruno, sei lá, segurando um pedaço de torta. E aí ele vai buscar lá, né? Mas você já podia fazer algumas buscas, por exemplo, eu estava outro dia pesquisando fotos aqui do meu jardim, né? Eu procurei fotos de plantas e ele me listou todas as fotos de plantas. Então o que a gente está vendo é uma melhoria de performance via esses algoritmos aí de IA, para facilitar ainda mais tua vida. E acho que é interessante também que acho que o Google I.O., o foco sempre foi muito Android, né? E agora, meio que nesse Google I.O. quase nada se falou de Android. Então, a gente está vendo a gigante ali, Google, se mover, mas no final das contas, eu acho que é essa grande integração. Olha, agora temos inteligência artificial embarcada em praticamente tudo que a gente oferece e para facilitar a tua vida. Então essas ferramentas vão estar ainda mais otimizadas, você vai ter ganhos de performance, vai facilitar o teu trabalho numa série de aspectos. Eu acho que novas ferramentas, a gente talvez não tenha visto quase nada, né? Alguma coisa seja, isso aqui é uma nova aplicação, isso aqui é uma nova ferramenta. A gente não viu, né? Ou se vimos assim, vimos reedições com novos nomes, né? O exemplo do Astra, que é o que já seria a intenção do Google Lens, porém agora talvez mais turbinado ou não. Eu acho que é basicamente isso que você falou, né, Garcia? Eu acho que o que a gente viu, e isso na verdade foi uma evolução de algumas coisas que já tinham, colocando agora como inteligência artificial pelo pano de fundo, sabe? Tipo assim, agora aqui tem inteligência artificial, quando na verdade já tinha, né? É que agora você entra numa de colocar tudo, né? Então, é o que a gente viu basicamente nesse evento. Então, assim, como você bem falou, né? É mais do mesmo, um pouco mais do mesmo, assim. Então, acho que, claro que a gente dá uma atenção para todo mundo ver direitinho o que está rolando naquele evento, mas, cara, basicamente você já vê algumas funções que você já tinha ali no seu dia a dia. Então, acho que não teve como você bem falou, acho que não teve uma grande novidade, aquela coisa assim, nossa, isso aqui tá muito interessante. Acho que a gente vai ver isso talvez um pouco na Apple, não sei.
Mas aí também muito cala também, né? Tipo, ela não anunciou. Assim, mas aí também, vamos ver, porque talvez, na verdade, se a gente for olhar friamente, o que eles vão fazer é dizer, cara, vamos colocar inteligência artificial onde já deveriam ter colocado, e ainda não colocaram. Né? Mas aí a gente vai ver se de fato vai vir uma grande atualização, alguma coisa. Assim, sendo bem verdadeiro, assim, eu acredito que não, tá? Eu acho que o que a gente vai ver agora é muito. Acho que nesse primeiro ano, como a gente até falou no passado, que a gente vai ver, né, agora muita coisa sobre isso. Acho que nesse primeiro ano é tipo o lançamento, ver como é que funciona, como é que ele tá, e aí a partir daí, acho que a gente vai ver alguma coisa talvez muito mais forte, uma diferença, de repente ano que vem ou daqui a 2 anos. E a gente já começa a ter com mais inteligência artificial nos aparelhos, uns chips mais específicos, algo que, cara, tipo assim, vai fazer rodar aquilo melhor, você vai ter muito mais dados para você entender como é que funciona cada perfil. Então, assim, acho que agora ainda está muito embrionário. A gente pode dizer assim, vamos dizer que ele ainda é um beta, né? Ele lança ali para dizer, óbvio, tem que ter. Essa é uma demanda hoje que, acionista pede, o mercado pede, então você não tem como ficar de fora. Mas eu acho que aí também tem que saber, né, como você vai incluir essas funcionalidades de uma forma também que não seja isso, né, cara, mais do mesmo. Então a gente pode aguardar aí, vamos ver o que vai ter. Acho que tanto o ChatGPT, o Gemini, a própria Google também, a Google não, a própria Apple vão embarcar nisso. A ChatGPT, ela dá sempre acho que ela traz, acho que quando a gente olha assim, ela tem uma novidade, ela consegue lançar uma novidade, obviamente, um pouco depois as outras vão atrás, mas, né, a princípio eu não posso dizer assim, nossa, tem algo ainda que eu ouvi que falei, isso aqui me chamou super atenção, sabe? Acho que a gente não vai ver isso nesse primeiro ano, não. Acho que isso só um pouco mais pra frente. Ô, Renan, mas aí eu acho que se a Apple não mostrar nada de excepcional, mostrar só integração, como fez o Google, vai ser um chute, sabe, aquele golpe baixo, vai ser uma rasteira tremenda, assim, porque tá todo mundo esperando isso. E eu quero até aproveitar já te fazer uma pergunta, porque, bom, o que se falou, por exemplo, de Google Assistente? Eu acho que o que a galera tá esperando, Renan, o que a galera tá esperando. E aí, nesse caso, a OpenAI com o senhor Sam Altman, ela sabe captar a atenção da mídia como ninguém, mesmo que seja com pastel de vento, tá? Com vídeo demo lá, que até então não prova nada. Vídeo demo e vídeo publicitário tá no mesmo patamar ali. Quer dizer, o cara promete qualquer coisa ali, tudo funciona, toda maravilha. A gente viu aí o AIPin e o Rabbit, por exemplo, os cases mais recentes de fiasco total. Mas assim, o que a galera quer ver, assim, quando é que eu vou pegar o meu aparelho e vou conseguir conversar com ele? É isso que a galera tá querendo ver. Que foi um pouco da demo que eu experimentei ontem. Quando é que a gente vai conseguir fazer isso de fato? E aí você pega... Bom, os caras falaram de muitas integrações. Ok, legal, todas as integrações, né, acho que todas elas ali ajudam a gente no dia a dia. Agora, e o Google Assistente? Quando é que eu vou ter esse nível de interação com as ferramentas, que eu acho que é o que a OpenAI, de certa maneira, está mirando? Se você pegar, assim, inteligência generativa, já está naquilo mesmo, o que vai ter de novo a partir disso? Então, acho que esse é o ponto, né? Quando é que a gente vai conseguir, de fato, ter uma integração que seja satisfatória, que seja mais humanizada? E aí, apesar do pastel de vento da OpenAI, os caras estão indo no caminho certo, né? E até um ponto também, a gente já falou sobre isso aqui em programas passados, o quanto isso impacta Alexa, por exemplo. Alexa, se não passar por uma reformulação, ela vai ficar totalmente obsoleta. Totalmente obsoleta. Na verdade, se essa demo que eu testei ontem do ChatGPT já estiver disponível, aberta para todo mundo e massificada, a Alexa, ela tudo bem, ela é super útil ali, mas ela vai ter uma distância muito grande para qualquer outro serviço como esse. Então, o que você acha? O que você acha, Vitor? Assim, eu acho que
Aí a gente tem uma coisa muito interessante, que você pegou num ponto legal. A Alexa, ela tem uma vantagem, né? O que a gente falou que daqui a um ano, para a gente pegar tudo que as pessoas estão usando, né, ver como é que funciona, a Alexa já tem. Ela já era um assistente de voz, né? Então, ela já sabia muito bem como é que é mais ou menos o público dela, o que o público da Alexa quer, como eles se comunicam, qual é basicamente o nicho, para que eles falam, qual é não, a galera compra a Alexa voltada para a automação da casa. Não, a Alexa hoje ela é usada, sei lá, para conversação, não sei. Assim, então a Alexa ela tem uma vantagem nesse sentido de saber já como que o público dela conversa e o que ele quer. O que os outros ainda vão ter que ter para entender. O Google Assistente ele é muito forte nos Estados Unidos, né? Ele já tem uma integração muito maior do que fora dos Estados Unidos. Agora, acho que o Google Assistente, na verdade, ele está morrendo para ser o game. Eu acho que ele vai por esse caminho, né? É basicamente o que o ChatGPT está querendo fazer, é o que o Google Assistente fazia. Ele até faz bem. Se você pegar ele para conversar hoje, dependendo da pergunta que você fizer, ele vai te responder super bem, cara. Ele vai te dar um panorama bem legal. Então, assim, ele funciona maravilhosamente bem, assim como a Alexa. O que talvez de todos, o que destou um pouco mais é a Siri. E ela sempre foi o patinho feio ali. Ela não tem a Apple nunca deu tanta força na Siri como eles estão pensando em dar agora. Que agora, de fato, eles começaram a falar, bem, a gente tem uma coisa aqui que a gente precisa dar atenção a ela, né? Então ficou anos largada ali, enquanto a Alexa e o Google Assistente já andam de braçadas aí há um tempo. Então, assim, a Alexa, um tempo atrás, acho que até cheguei a te mandar essa notícia, que eles estavam querendo ver, de fazer a Alexa paga. Você pagava um valor, provavelmente. Eu acho que eles devem incluir isso daí na assinatura do Prime. Acho que isso daí entra, por exemplo, na assinatura do Prime, mais um serviço ali, que você vai poder utilizar ele de uma outra forma. E aí você já tem o speaker ali, você não precisa lançar, você só precisa, cara, pegar aquilo daí e falar assim, cara, beleza, eu tenho isso aqui, tenho esses dados, eu tenho gente falando, tenho gente pedindo, como é que eu vou fazer isso aqui ficar melhor? E aí você começa a trabalhar. Então, assim, acho que a gente vai ver alguma coisa, possivelmente, esse ano da Alexa. Isso daí é questão de tempo, eu não lembro agora assim, qual é o período que geralmente a gente costuma fazer o lançamento. Se eu não me engano, também é junto no segundo semestre, mas eu não lembro o mês assim, mas eles sempre fazem algumas informações. Ano passado mesmo já estavam falando esse boato de botar uma Alexa paga e tudo mais. Então acho que ele vai mesmo por esse caminho. Agora, como eu falei, o Google Assistente, cara, ele até funciona bem, acho que, cara, um dia testa, assim, abre, tenta conversar com ele, você vai ver que ele também, vai te responder super bem, ele entende muito bem, bem fluido, né, isso é bem legal, e aí, cara, é porque assim, cara, a gente também, que a gente já conversou também em outros programas, às vezes a gente fica numa ânsia de querer essa conversa e tal, mas assim, cara, é uma parada muito complexa, porque... sim. Você pode ter adesão. Não é assim, não é nem só de conversar, a questão é a adesão, né? É o que a gente falou algumas vezes, assim, adesão, cara. Tipo assim, porra. Eu lembro que a gente fez uma brincadeira de falar assim, porra, em que momento a gente vai começar a parar de ver aquilo como uma parada de maluco, de estar parado, sentado, conversando com o teu celular. Tu não tá falando com ninguém no telefone, tu tá falando com o teu celular, porra. Né? Então, assim, você tem uma questão muito forte de aderência. Obviamente, você pode ter uma questão muito mais forte com os jovens, aí a galera que ali até uns 45, 50 anos já tem uma outra perspectiva, de 50 para cima já é outra. Então, assim, o desafio acho que é esse. Você conseguir não só lançar algo que funciona, mas que essa funcionalidade tenha, de fato, uma adesão interessante e seja importante. Né? Vou lançar, cara, pode lançar agora. Na verdade, a gente já tem. Como eu te falei, o Google Assistente funciona bem. Mas aí, quem ainda para hoje para chegar e conversar com ela? A gente, quem de repente é o mais aficionado, o cara que tem de nicho, o cara que tem um Google Home em casa, o Alexa, não sei o que, aquele cara, de repente, ele já vai ter um pouco mais de facilidade, mas, cara, é uma fatia muito pequenininha ainda. Ô, Renan, aliás, sobre essa questão de conversar com a máquina, sabe que
eu estava ouvindo o podcast lá do The New York Times, o Hard Fork, e um dos mercados que mais cresce lá nos Estados Unidos agora são empresas que oferecem chatbots de companhia, os chamados AI Companion. São você cria um personagem ali, um chatbot, dá a ele uma personalidade, uma voz, se é homem, se é mulher, enfim, e passa a conversar com ele. Você pode conversar por texto, e é óbvio, nas versões pagas você conversa também por áudio. E o quanto esse mercado está crescendo, e aí já é um uso totalmente diferente, né? Porque quando eu falo aqui do Google Assistente funcionar, ou usar o Google Assistente com maior integração, é assim, o quanto eu consigo de ativar ferramentas a partir de um comando de voz. Não tô querendo, ninguém para conversar comigo. Pelo contrário, me deixa em paz. A última coisa que eu quero é mais uma máquina para me perseguir. Além de todos os problemas que eu tenho, agora o celular, os aparelhos vão começar a brunir aí. Como é que tá? Não quero. Né? Então, assim, eu vou no caminho oposto. Não fale comigo. Né? Mas, assim, não no sentido da companhia, mas no sentido de ativar comandos. Né, de eu programar alguma coisa, de eu acessar a agenda, de eu pedir para ele ler um e-mail para mim, se eu tiver, por exemplo, no carro, ou ler uma mensagem, enfim, essas integrações, né, que a gente já conversou aqui também. Então, acho que vale depois até a gente fazer um programa de repente à parte sobre esse mercado de companhia, que aí tem a ver com outras questões, a pessoa querer conversar, tem serviço já de meio voltado assim, para terapia via inteligência artificial, e para galera que tá sozinha mesmo, às vezes quer conversar. Então, tem, tem todo esse mercado aí também, né? Que eu não tava nem falando disso, na verdade. Cara, não, eu acho que isso daí é muito verdade, assim, quando você olha hoje para o mercado, cara, muitos estão indo por esse caminho, porque, cara, assim, vamos parar para ver, né, cara, quando a gente olha, a gente pensa assim, cara, a gente tem os atendimentos e os atendimentos seja de banco ou de qualquer outra questão, cara, quando você pega o universo de chamados, né, você vê que é muita gente tirando, às vezes, dúvida, às vezes a pessoa não quer procurar. Eu quero muito ligar para lá e o cara me passa a informação muito mais rápido. Sim. E aí você tem hoje uma parada que é muito mais fluido do que era há uns 10 anos atrás, que você montava, clique aqui. Não, isso daqui vai te direcionar para lá. Isso daqui vai... Entendeu? Você ainda tem, quando você pega o telefone e liga, você tem a famosa URA, você ainda tem alguns... Olha, se você... Principalmente em telefonia, né? Tipo, se você quer falar sobre o seu extrato, clique 2. Então, assim, isso, acho que a partir do tempo, você vai se tornar mais fluido. Você vai chegar e falar, cara, eu quero falar sobre isso, isso e isso. Ele já ouviu as palavras-chave, ele já vai te direcionar do que você ficar ali esperando qual é a opção que você tem, tudo mais. Isso falando por voz. Quando você vai para digitação, né, WhatsApp, chat ou alguma outra coisa, você também já tem um pouquinho disso. Então, assim, isso daí eu acho que é um ótimo mercado que a gente vai ver, cara, muito, assim. Até porque, cara, você tá tirando custo, cara. Você tá diminuindo gente que você vai contratar para responder uma parada que, cara, às vezes ou o próprio robô pode responder. Eu tô entrando lá porque eu quero saber onde é que eu vejo no aplicativo agora, onde é que tá o comprovante de um pagamento do dia 11 de março. Tá. Beleza, o seu pagamento você vai encontrar nessa aba aqui. Tum. Cara, você não tá pagando alguém para responder isso para você. Você tá pagando um robô. Sim. Isso daí a gente acha. Isso para mim, cara, é o que a gente vai ver muito. É uma tecnologia que eu acho que vai ser muito adotada. Quer ver? Outro dia eu estava vendo uma matéria também que eu achei bem interessante, falando sobre a Cielo, maquininha que tem a gente de pagamento no mercado. A Cielo hoje ela tem um sistema que a máquina consegue prever quando ela vai dar problema e ele já pede a troca para você da máquina. É bizarro, tipo assim, você começa a ver, tipo, sei lá, a bobina já não tá imprimindo muito bem, em algum momento ela pode dar problema. Opa, então o sistema já entendeu que essa bobina já tá dando problema, eu já vou solicitar uma troca, porque em algum momento essa máquina vai dar problema nessa bobina. Cara, assim, a gente tem surreal, outras questões... É surreal. Assim, a gente fala, às vezes a gente comenta aqui, a gente começa de uma forma que a gente está falando, cara, para um público macro. A gente está falando muita informação macro. Quando a gente vai no micro, aí a gente vai em nicho, a gente vai em algumas coisas, aí você tem já alguns saltos mais significativos.
Então, quando a gente fala no macro, como a gente falou no início, cara, a gente olha ali, beleza, mais do mesmo, um pouco mais do mesmo. Você tem algumas funções ali que já estão funcionando, né? O Google Lens para o Google Astra e tal, que já é mais ou menos aquilo, ele vai funcionar melhor, ele vai entender melhor o teu cenário e tudo mais. Mas aí quando você, de repente, vai pegar um nicho como esse, por exemplo, de atendimento ou de uma máquina, cara, ele já você fala assim, porra, é interessante. É muito interessante, né? Então, esse é um ponto bem legal da gente também trabalhar e fazer um programa sobre. Legal. Renan Peixoto, sistema de busca. A gente sabe que desde o início, quando começou o ChatGPT a ganhar escala lá no final de 2022, uma das preocupações, em especial do Google, porque o mercado é dele, é como isso poderia impactar nas buscas. Se as pessoas passam a perguntar e obter uma resposta completa e não estão mais pesquisando links, o quanto isso deixa de gerar tráfego para o site A, site B, o site C. E aí você tem uma questão que, óbvio, de repente você consegue a resposta pronta ali, maravilhoso, mas se eu não tenho tráfego, eu possivelmente estou desmonetizando ou inviabilizando alguns desses negócios digitais e estou, de certa maneira, tirando a sustentação do meu negócio principal, que não é busca, né? Na verdade, o negócio principal do Google é anúncio, que só existe anúncio porque existe busca. E se as pessoas buscarem informação de uma outra maneira, bom, talvez eu não tenha mais o tráfego, a pessoa não precisa mais ir necessariamente clicar num site, e talvez isso possa impactar a dinâmica de anúncio. Já vai impactar a dinâmica de muitos negócios. Você imagina, principalmente a galera que trabalha com conteúdo, negócio de mídia em geral, que precisam da visita. O camarada precisa da visita, porque aí ele vende anúncios dentro da sua própria plataforma, do seu próprio site. O próprio Google, né, tem uma rede de display gigantesca. Então, o Google também é parte disso, teoricamente também perde com isso. Com essas novas integrações do sistema de inteligência artificial, do Gemini, com as buscas do Google, a gente dá um passo nessa direção, mas ainda não um passo definitivo. E aí eu vi já alguns comentários da galera, principalmente a galera da mídia, né, da indústria da mídia, um tanto quanto preocupada com como isso vai impactar esse fluxo de pessoas e esse fluxo de informação na web daqui por diante. A gente tem outros sistemas de busca movidos a IA, o mais famoso deles é o tal do Perplexity, lá nos Estados Unidos. É o mais famoso deles, mas a OpenAI também está anunciando uma plataforma de buscas movida a inteligência artificial. Então, a gente tem um dilema aí, né, eu diria, Renan, do quanto isso pode, sei lá, minimamente assim, mesmo que não inviabilize negócios, que seria um cenário, sei lá, mais disruptivo, por assim dizer, mas de pelo menos mudar a dinâmica de como a galera busca conteúdo hoje, né? Como a galera busca respostas, né, para suas perguntas. Hoje, o natural seria você olhar no Google. Na verdade, o Google já meio que dá um resumo ali, ele, né, de certa maneira, já dá um resuminho ali, mas depois te dá os links. Com a integração com inteligência artificial, na verdade, ele vai te dar respostas muito mais robustas, mesmo que te dê o link, mas que necessidade tem de você acessar o link? A necessidade vai ser só assim, tipo você, a gente está pesquisando sobre um assunto, a gente pode ver o resumo, mas de repente você vai clicar no link ali para ver o conteúdo completo, não vai querer se restringir ao resumo. Mas sim, isso tem um potencial grande, não, de mudar a dinâmica das coisas na web hoje. Renan Peixoto, o que você acha? Cara, então, eu acho que tem alguns pontos que são interessantes a gente debater. Acho que o ponto que você está falando, a gente está falando muito de um serviço. Quando a gente bota uma busca, a gente está, quando está fazendo uma busca específica, eu quero um serviço. Cara, isso daí acho que vai mudar? Não. O que acho que vai mudar são coisas gerais. Então, por exemplo, cara, eu quero entender sobre
sei lá, por que a gente está tendo hoje mudança climática? Cara, ele vai te dar uma resposta muito diferente do que era, porque antigamente ele poderia te dar um link de uma matéria, de uma revista, e hoje ele vai te dar isso, de repente, de uma forma mais resumida, juntando algumas informações, concluindo. Agora, eu vou procurar um serviço. Cara, ele não vai te dar um resumo de informação. Ele pode até te dar um resumo, mas você vai estar pagando para ele clicar no teu serviço, no teu link. Eu acho que isso daí não tem como muito diferente disso, né? Porque assim, cara, se a gente olhar, a gente já tem outras formas hoje de... a massa ainda é Google. Mas você tem gente que está procurando no YouTube. Cara, essa geração nova, outro dia eu tava vendo uma matéria falando, a geração nova, exatamente. Ninguém procura nada no Google. Essa galera nova não procura nada no Google, procura no TikTok. Cara, o TikTok, uma vez eu tava vendo um cara falando que ele demora 3 minutos para entender mais ou menos a coisa que você gosta. A partir dele já começa o algoritmo dele já está te bombardeando das coisas que você já está curtindo, né? Então, assim, acho que talvez vai mudar um pouco, né? Mas a gente já está tendo essa mudança. Quando a gente olha, ele pega um público, vamos pegar um público ali, sei lá, de 10 a 20 anos, cara, já é um público diferente. Ele já procura em outras formas de fazer busca. A gente que já está acostumado a fazer no Google e agora vai ter que dar uma mudada por algumas coisas. Mas, assim, acho que a forma de rentabilizar não vai... Porque a meta vai ter que ir pelo mesmo caminho. O que segura hoje o Instagram e o Facebook? É anúncio. É anúncio. É anúncio. Né? É a mesma coisa. Então, assim, a gente sabe hoje, cara, se a gente olhar, o Facebook está morto. O Facebook hoje ele está morto. Você entra, outro dia, às vezes eu entro ali, de vez em quando no meu para dar uma olhada, mas assim, as pessoas... Virou um submundo, né, Renan? Virou um submundo, né? Exatamente. E pode ter certeza que geralmente, às vezes, a pessoa que está postando ali não está postando só ali. Às vezes ela posta no Instagram que está sendo registrado no Facebook. Então, assim, é muito difícil você ver hoje uma parada assim, ó, eu trabalho só para o Facebook. Não. Você trabalha hoje para o Instagram, basicamente, que ele vai te direcionar para lá e tal. Mas, assim... Então, assim, acho que a gente ainda é um universo muito grande para a gente dizer assim, não, vai mudar, não vou mais clicar. Cara, você vai clicar dependendo do tipo de pergunta que você vai fazer. Se você quer um serviço, se você quer um produto, acho que ele vai continuar te mostrando um serviço, um produto. Talvez o que ele vai fazer agora beleza, com o pago ele vai te direcionar para o pago, mas de repente os outros que são gratuitos, ele vai começar a entender melhor uma avaliação, questão do site, o que a pessoa já está falando sobre esse produto na internet, né? Então, assim, isso vai mudar, mas se a gente for olhar a grosso modo, os mais jovens já tem outra maneira de buscar, né? Então, isso daí já está acontecendo. Muito bem. Renan Peixoto, para a gente caminhar para o nosso encerramento. Anúncios do Google, agora daqui a um mês, anúncios da Apple. O que o Google trouxe nessa edição do I.O. coloca a empresa, na sua visão, em situação de vantagem? Agora a Apple tem que correr atrás do prejuízo? Ou porque a Apple já vinha planejando esses anúncios que não mudam nada, beleza, vida que segue? E você acha que o Google saiu fortalecido desses anúncios do Google I.O., Renan Peixoto? Nessa competição que a gente sempre faz, né? iOS versus Android, e a gente já fez, inclusive, uma edição esse ano, mas Google conseguiu atingir alguma coisa com esses anúncios ou simplesmente atualizou o que era mais do que obrigação dele fazer, atualizar seu portfólio de serviços ali, de soluções? Cara, vamos lá, acho que a gente tem que ver duas questões, né? Primeiro, a gente está falando da empresa Google. Né? Cara, e aí eu acho que foi muito do que você falou. Eles atualizaram e lançaram algo que, cara, se você de fato para ver, ele tá só melhorando algumas coisas que já existiam. Né? Como eu falei, eu não vi nada que eu olhasse e falasse assim, nossa, isso aqui, isso aqui é sinistro. Não vi. Agora, quando a gente pega um pouquinho para o Android, a gente teve algumas atualizações que, assim, cara, se você vê, também já tinha no iPhone. E aí a gente vai ficar um pouquinho nessa briga. Então, algumas coisas que eles falaram foi conexão via satélite, recurso anti-roubo foi lançado recentemente para o iPhone,
gravação parcial da tela, então ele pode apenas um aplicativo revelar o resto da interface ou notificações recebidas, né? Ou seja, basicamente você vai pegar só aquele aplicativo, se a notificação chegar, ele não vai pegar, né? Arquivamento de aplicativo, proteção aprimorada contra fraudes e golpes, e algumas outras questões. Então, assim, a gente viu muito pouco. Assim, algumas das funções a gente já tinha no iPhone, e assim como a gente provavelmente vai ver algumas questões que vão ser lançadas que já tem hoje no Android. Acho que a Apple ela vai muito numa demanda de mercado, porque ela sabe que ela não pode ficar de fora, né, muito tempo. Então, se a gente fosse ver do ano passado para cá, acho que a Apple começou a ver mais ou menos ali perto depois do lançamento do iOS 17, ali como uma coisa tipo assim, cara, a gente tem que de fato focar muito no iOS 18 com essa questão de inteligência artificial. Tanto que a gente viu que, cara, ano passado, a gente até falou num programa, onde a Apple comprou muitas empresas muito focadas nessa questão de inteligência artificial. Então, assim, a gente vai ver muita novidade, resta saber qual o impacto delas. Eu acho, nesse momento, talvez, assim, muito pelo que eu tô lendo de rumores até agora, tá muito assim, cara, beleza, vamos equiparar. Eu acho que, como eu falei, acho que a briga agora, por enquanto, é de equiparação com outro, mas a gente só vai começar a ver escaladas maiores daqui a 2 anos. Acho que 2 anos, pelo menos. Que a gente começa a ter uma coisa tipo, opa, agora a coisa já tipo assim, acho que esse ano é o ano de entrada. Né? É o ano de entrada, é o ano 1, é o ano beta. Então, assim, lançamos aqui, vamos entender como é que isso aqui pode melhorar. Com esses recursos, assim, também trabalhando a nosso favor, a gente vai conseguir lançar, de repente, uma atualização mais rápido e tal, e aí a coisa vai começar a escalonar cada vez mais rápido. Então, acho que, a princípio, pelo que eu vejo, nada muito grande. Assim, para a Apple pode até ser, porque como ela ainda não tem algumas funções, então pode ser que dê, tipo assim, a Apple agora colocou. E a gente sabe que também, assim, como a Apple teve um tempo para olhar para isso, um pouco maiorzinho, porque geralmente o Google tem, né, a conferência deles agora em maio, outra em junho, para de fato lançar só em setembro. Pode ser que tenha alguma coisa um pouco maior, mas acho que essa integração vai causar um certo burburinho, porque a gente vai ver se ela de fato, a Apple vai fazer o que ela sabe fazer melhor. Né? A Apple, como a gente sempre diz, assim, a Apple não é pioneira em lançar, ela é pioneira em melhorar aquilo que já tem. Ela vai conseguir isso? Vamos ver, vamos aguardar. Junho tá aí, então aí a gente pode dizer se eles estão nesse caminho ou não. Muito bem. Senhor Renan Peixoto, seguiremos acompanhando, ao contrário dos apetrechos de inteligência artificial, nós continuamos por aqui, continuaremos acompanhando esse mercado e vamos ver o que vem de anúncio da Apple. Eu acho que está faltando a mãozinha ali, e a Apple é boa em fazer isso, em transformar a coisa num produto bom, né? Que é o que você falou, aperfeiçoar. Enquanto estou vendo muita ferramenta... eu até falei isso outro dia num outro programa aqui do Up to Date. Cara, não quero saber de benchmark, quantos pontos fez o Gemini, quantos pontos fez o GPT-4. Eu quero saber de ferramenta, eu quero saber de produto. O que tem de bom aí para a gente usar? E eu espero, né, se não vier isso, vai ser uma grande decepção, e acho que para a maioria da galera, né, se a Apple não trouxer, de fato, um bom produto / serviço aí, movido à inteligência artificial. Senhor Renan Peixoto, muito obrigado por mais essa participação aqui no nosso Talk to BizTech. Inclusive, estamos devendo aí também um episódio para atualizar sobre streaming, a guerra do streaming, tem coisa interessante aí para a gente falar também. Vamos botar na agenda esse programa de atualização. Renan Peixoto? Sem dúvida, acho que esse programa vai ser legal de a gente fazer, de repente, um pouquinho mais para o segundo semestre, porque a gente vai começar a ver muito agora questão de encerrar essa questão de compartilhar senha. Muitos já estão falando da Disney, HBO, já estão começando a conversar sobre isso, então acho que é um programa legal para a gente fazer, de repente, mais ali para o segundo semestre, que a gente vai ter mais algumas novidades até lá, e acho que vai ser legal também da gente pegar um pouquinho do que a gente teve naquele programa do ano passado e ter agora, a gente dar mais ou menos um comparativo ali de o que mudou de um tempo para cá. E realmente a gente está vendo que está tendo, de fato, muita mudança na questão do streaming mesmo.
É isso. Muito bem, meu agradecimento mais uma vez ao nosso querido Renan Peixoto e o nosso agradecimento a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo, nos principais aplicativos de podcast da atualidade. Você busca lá Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. Claro que você pode ir direto nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br, e sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. Por fim, aquele recado de sempre, aquele pedido: se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia, à sua atualização, à sua tomada de decisão, aos seus estudos, compartilhe, indique para mais pessoas. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conteúdo, conteúdo qualificado sobre estratégia, gestão, marketing, inovação e tecnologia aqui no Talk to Biz Tech para um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui. Nos vemos na próxima. Até lá.